Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amados, essa alegria é a unção de Deus sobre a igreja, é a unção de Deus sobre o povo da igreja. Choramos ontem, não tem problema. Chorou hoje, não tem problema. Chorar mais tarde, não tem problema. Chora, é bom chorar, né? Apesar que é uma frase que eu sempre dizia, eu esqueci, mas agora estou lembrando de novo. Chorar é 5 minutos, passou 5 minutos, você repreende porque já não é mais do Espírito. Já é o inferno querendo se levantar contra você. E amados, nós precisamos dessa unção. A palavra, Deus não desperdiça nada. Deus é um Deus, Ele é matemático, Ele é econômico. E cada coisinha que está na Bíblia, cada vírgula, cada palavra, ela tem um profundo poder. E fala que a alegria no Senhor é a nossa força. A tristeza nos traz abatimento. Eu estou falando de mim, Guilherme, não estou falando de ninguém, não. De mim. Estou falando da Marlene, da pastora Marlene. Que pastor, né? Pastora. Pastora é santinha, é só nome, gente. É gente, igual qualquer homem da Bíblia, qualquer um, Moisés, Abraão, Davi e tantos outros, todos, até mesmo Cristo. Ele tinha carne, assim como nós. Mas essa unção que vem do céu, essa unção é a que faz a igreja de Cristo brilhar. É que faz a igreja de Cristo. Eu vi aqui as meninas dançando, a Lilian, Michele, Vanessinha, quem tinha mais? Janaína, não importa, mas não estão aqui. Outros estão, muitos ainda estão e outros estão, mas é o som da alegria. A igreja deixou de se alegrar. Antes a gente ia para a igreja, ouvia o louvor, saía da igreja feito um leão. Agora os louvores, eu falo de louvor mesmo, ao invés de se levantar, te derruba mais ainda. Sabe? Sofrência gospel. Não, estão rindo, mas é verdade. Sofrência gospel. A gente entrava na igreja, saía de lá cantando, entrava ali chorando, como todos nós temos problemas, mas saía de lá forte, porque a palavra de Deus agora não. Todas as músicas são choradas. Hoje o louvor não incendeia. Ele te traz um peso. Quer dizer, se Jesus não vir, não entrar no meu quarto e não sentar lá comigo e eu não ver Ele pessoalmente, nada aconteceu. Jesus já morreu lá na cruz por nós. E Ele permanece no nosso meio. E nós temos que exercitar essa alegria. Não é com quem era, crescer, não tão maior, mais velho não. Ninguém fica mais velho na casa do Senhor. Porque a gente pode morrer com 100 anos. Quando nós chegar lá e Deus nos faz nos renovar e nos dar um novo corpo, nós vamos ter todos 33 anos. Então ninguém é velho na casa de Deus. Mas com mais dias, fazendo outras coisas, exercendo outras atividades. Mesmo que não tenha ninguém dançando, a igreja tem que dançar, a igreja tem que se alegrar. A gente vai parar de entrar na igreja para reclamar com Deus. Nós temos que entrar na igreja para ser cheio da unção de Deus. É cheio da unção de Deus. E eu já falei isso outro dia aqui, vou falar de novo. Ninguém sobe aqui sorrindo. A gente desce daqui com a certeza de que nós fizemos aquilo que Deus queria. E isso nos fortalece. Maravilhoso esse louvor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai se perdendo nas sofrências por aí. Eu não gosto não. Eu desligo, pode mandar, não dá. Sofrência não chega na nossa vida que não é fácil, né, amados? Amém? Eu quero que todos abram a Bíblia, lá no Salmo 119. Eu vou ler mesmo. Toda vez que eu leio esse salmo, eu lembro da Dani. No começo, né? Lá no começo do ministério, né? Ela e o Léo lá com os jovens, o que a gente vai fazer com eles? Olha, lê o Salmo 119. Lê o Salmo 119. Amados, no Salmo tem 119. Eu vou pegar um gancho na
Quem quiser levantar, pode levantar. Fala de obediência. E eu vou falar de uma palavra que repete muito no Salmo 119, que é a palavra preceitos. A palavra preceito, ela quer dizer regra, norma, mandamento, ensinamento, bases ou ordens escritas. E eu vou estar falando, eu sei que vocês não vão marcar, mas depois vocês vão lembrar. Amados, nós vamos ler a Bíblia. Alguém aqui? Não precisa responder nada, não. Você não tem lido a Bíblia? Amado, nós precisamos ler a Bíblia. Não adianta pegar o WhatsApp e ligar para 100 pessoas orar, querer desabafar teu problema com todo mundo. Você pode desabafar, tem amigos, mas nós precisamos ler a Bíblia. E na Bíblia, no Salmo 119, essa ordem escrita de Deus, ela bate 22 vezes na palavra preceitos, que quer dizer uma ordem escrita. Eu vou ler essas 22, não vou ler os 175 não, só vou ler as 22. E o que são essas 22? É a ordem escrita de quem? Amados, é de Deus. O Salmo 119, ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe se foi Esdras, se foi Davi, se foi, tem outro como Neemias. Ninguém sabe quem escreveu. Acho que para ninguém levar nome. Porque é a ordem escrita de Deus. Amém? Lá no versículo, eu vou falando dos versículos, tá? No versículo 5 fala assim: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. No 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. No 15, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. No 27, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. No 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. 45, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. 50, o que me consola na minha angústia, desculpa, não é o 50 não. 56, tem-se dado assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos. 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 69, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. 78, envergonhado sejam o meu prazer. 78, envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei os teus preceitos. No 87, quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. 94, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. 110, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. 128, por isso tenho em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo caminho de falsidade. 134, livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. 141, pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos.
159. Considera como amo os teus preceitos. 168. Tenho observado os teus preceitos, os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi o quê? Os teus preceitos. Vamos sentar? E lá onde nós lemos em Malaquias, fala assim, esse último aqui me fala o quê? Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. E lá onde nós lemos em Malaquias, Deus fala assim, eu te guardarei. No dia ruim, no dia mau, naquele dia difícil, nesse tempo que se levanta, eu guardarei vocês. Porque vocês têm o quê? Firmar, sabe firme onde? Manos, a gente vai guardar isso. Porque nós somos igual o bambu no vento. O ventinho sopra para lá, vai todo mundo. O ventinho sopra para cá, mas ainda é melhor ser bambu do que carvalho. Porque o carvalho é duro. Não se mexe para lado nenhum. Aí quando vem a tempestade arranca com raiz e tudo. O bambu bambeia para lá, bambeia para cá, mas ele se levanta e olha novamente para o Senhor. Então, amados, eu estou falando disso, e Deus é tão maravilhoso. Eu tenho chorado muito. Às vezes eu falo assim, eu não vou parar mais, não, eu não emagreço, eu tenho que emagrecer quando a gente chora. Devia ficar, mas não adianta. Eu tenho chorado muito. Mas aí quando eu falo do Senhor, quando eu converso com alguém sobre o Senhor, ou quando mesmo aqui, né, eu ministrei esses dias, e a semana passada a outra, sobre os sinais do empoderamento, do desejo do empoderamento do anticristo, e eu falei que daria uma continuação, e hoje é uma continuação disso, e como é uma continuação de algo, né, que os sinais do desejo, do empoderamento do anticristo, e não são os sinais só que ele está desejando, são sinais que ele desejou desde o início de Gênesis. Foi dado lá o exemplo, né? Que Deus deu uma ordem para Adão, Satanás já foi lá e a serpente já deu uma contra-ordem para Eva, né? E Eva caiu. E muitas outras coisas que foram ditas, né? Que são vários, são 7 sinais. Mas hoje, eu vou estar falando que existem 4 pilares, bem isso aqui, bases, né? O que quer dizer preceito? São bases. E através do cristianismo, através do ensino cristão, da palavra de Deus e a Bíblia, foram enviados 4, colocados 4 pilares, que enquanto esses pilares não desabarem, o anticristo, ele não tem a base para ele se empoderar. E tudo isso está firmado, amado, em tudo que está acontecendo aqui hoje, assim, sabe? Porque quando eu fui procurar o Salmo 119, Deus me fala assim, vai lá, Salmo 119. Daí você fala, tá bom, Senhor. Aí você chega lá na mesa e fala, e aí, Senhor? Aí eu comecei a ler, e o que veio no meu coração foi clamor nos momentos de angústia. Até os 50 que eu ia falar para vocês, que eu tinha arriscado de uma outra maneira, estava assim, ó. Tá vendo? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Porque eu estava separando, segundo a minha vontade, palavras sobre angústia, clamar na angústia, estar desesperado, clamar ao Senhor, entendeu? E o Senhor mudou tudo. Ele falou, não, você não vai falar disso. Você vai falar do dízimo. Porque daí eu já sabia que ele ia ministrar o dízimo. Aí você vai falar do dízimo, e na palavra que eu vou te dar para o dízimo, você já vai falar disso. É preceito, é ordem, é minha palavra ordenada. Fala para o meu povo que é momento de estar vivendo a minha palavra ordenada. Todo aquele que viver a minha palavra ordenada vai viver e vai experimentar na sua vida a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Todo aquele que estiver firmado
escrita de Deus? É a Bíblia. A gente pode dar opinião nossa, parecer nossa, mas o que tem que ficar gravado no coração de cada um é a palavra de Deus. Por isso que a gente deve fazer uma agenda e anotar, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido. Para nós não deveríamos todo dia ouvir palavra. Nós deveríamos pegar a palavra que Deus nos dá e ruminar, igual se faz com azeitona para sair o melhor azeite. O menor, a gente perde. E Deus, Ele manda uma palavra para cada rebanho, para cada povo, porque Deus conhece a situação de cada família que está aqui, de cada um que está nesse lugar. Ele sabe. E a palavra é uma bota, cabe em qualquer pé. Não, a palavra é uma seta. E o Espírito Santo leva para cada coração segundo a necessidade dele. E hoje eu vou falar desses pilares. Mas esses pilares precisam da nossa obediência à ordem escrita de Deus em toda a sua palavra. Hoje foi falado aqui um pouco, Malaquias, foi falado as questões do Salmo, mas é em toda a palavra de Deus. Eu estou lendo o livro de Hebreus. Eu já li muitas vezes a Bíblia, sim, mas eu nunca li o livro de Hebreus igual eu estou lendo agora. Quando a gente lê o primeiro capítulo de Hebreus, gente, não tem mais nada, só Jesus. É só Jesus. Não tem anjo, não tem profecia, não tem nada. É tudo Jesus. Se nós estivermos agarrados a Jesus, atrelados a Jesus, nós vamos cantar 1000 graus de unção, caminhando para frente do inimigo, caminhando em direção a ele. Eu acho que era isso que o povo de Asaf cantava, quando ele chegou lá e viu os inimigos todos se matando um ao outro. Eu acho que era 1000 graus de unção, uma outra versão, mas devia ser. Porque isso alegra o povo, faz o povo levantar. Os problemas são aí então. Começa a louvar o Senhor. O diabo vai embora. Mas agora eu vou voltar, né? Vou finalizar a palavra. Mas é baseado nessas coisas. Nos preceitos de Deus. Deus, Ele não tem dúvida quando Ele olha para nós e nos vê. Porque Deus nos vê no íntimo. Deus não está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo aquilo que está dentro do teu coração. É isso que Deus está vendo. O que está dentro. Mas eu não consigo fazer, não importa. Deus está olhando no teu coração. Mas eu não consigo dar um passo a mais que esse. Deus está olhando no teu coração. Se Ele quiser, Ele te faz voar em cima daquelas coisas. Ele te faz você voar sobre aquilo que o teu coração deseja. Mas vamos lá. Os pilares essenciais dados ao homem, eu vou falar sobre o fundamento cristão, né? São 4 pilares só. Vocês acreditam que nós somos indivíduos? Deus nos criou indivíduos? Alguém tem dúvida disso? Olha, a gente só vê o caso de 2 pessoas idênticas quando são gêmeos, e mesmo assim sempre tem alguma diferença. Todo mundo pode não perceber, mas a mãe sabe. Sempre tem. Um é um pouquinho mais baixo, outro é um pouquinho mais gordo, um tem o narizinho mais fino, outro tem a orelha meio tortinha. Ninguém. Olha, quer saber? Nem um lado do nosso rosto, vocês já viram isso, essa experiência? Que cola os 2 lados iguais, a pessoa fica totalmente diferente. Nem as bandas do nosso rosto são iguais um ao outro. Deus nos criou, fala assim, Deus me criou. Deus me criou. Absolutamente. Individual. Não é individualista, não, viu? É individual. Então, um dos pilares é o individualismo. Nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de ser aquilo que nós sabemos que nós somos. Não adianta eu ser Lady Gaga. Entendeu? Se aí eu sou sem a Rainha Elizabeth, né? Que não é mais. Tem lá todos os comentários a respeito dela, mas ela cumpriu a missão dela, uma missão muito difícil. Porque
70 anos você ali sorrindo todo dia para todo mundo, contar que não é fácil não, né? Então, nós, como indivíduos, nós temos o direito de pensar e de ser aquilo que nós sabemos que somos. Como indivíduos, nós temos características de se vestir, de falar, de aparência, de opinião e até mesmo de amar a Deus. São características nossas. Nós podemos fazer essas coisas. E só nesse pilar aqui, o que está acontecendo com essa individualidade? Você pode pensar? Nem quem é o nosso candidato a gente pode pensar, porque se pensar não tem problema. Nem a comida que você come na tua casa, você não pode ficar falando para todo mundo, não, porque vão te cancelar. A roupa que você usa. Eu não posso, se eu ficar aqui, eu fico na frente do posto. Amados, nós somos hoje vigiados, existe um controle. Porque a pior perseguição que existe é aquela que as pessoas acham que elas não são perseguidas. Que elas são livres. Essa é a pior perseguição que existe. Nós somos controlados no nosso pensar, naquilo que nós somos e nós não podemos demonstrar que nós somos. Nós estamos perdendo as nossas características. Eu já falei isso aqui a semana passada, num outro contexto, mas é verdade. Quem ousa, eu vou falar aqui contraditório, mas não é para você, né? Quem ousa teimar para ter os dentes do jeito que ela tem? É meu. Eu quero ele do jeito que eu quero. Não. Tem um padrão. Hoje, aquilo que Deus criou não é mais válido. A pessoa tem que ter um padrão de roupa. Não é um padrão que não, é um esculhambo, mas aquele esculhambo é em massa, é para todo mundo. Eu não sou nem contra, não vou mentir. Eu não gosto de tatuagem. Mas a pessoa quer fazer uma tatuagem, faz. Gente, mas hoje já é um padrão ser gibi. Tem que ser um gibi. Né? Não é uma tatuagem. Não, você tem que se tatuar todinho. E se transformar. Então essas coisas estão acontecendo. Então esse aí está feio. Mas nem homem nem mulher você pode ser. Porque você vai ser top da moda se você escolher o gênero que você quiser. Então, individualidade, que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher. Ah, pastora, mas tem gente que nasce. Eu não estou falando de escolha e de opção sexual. Eu estou te falando de um abalo sísmico na biologia. É um abalo sísmico, gente. Eu sou homem, mas eu quero ser mulher. Mas eu sou homem. Cláudio Duarte é muito engraçado, né? Ele fala assim, o cara chega para ele e fala assim, eu sou homem, pastor, mas eu gosto de homem. E eu vejo alguém falar aqui comigo que é homem e quer ser mulher, então eu caso com ele. Né? Então é umas coisas, isso tá. Sabe, não adianta falar que isso é modernidade. Gente, não é. É para que essa individualidade se perca das famílias, da sociedade. Nós falamos, a Helena ministrou outro dia, da igreja como família. As pessoas por opiniões, que você não tem a mesma opinião que ela, já não fala mais com você, já não olha mais na sua cara, já não quer mais. O tempo também tem roubado o diálogo das pessoas, e as pessoas ficam com raiva uma da outra, porque a outra não pensa igual a mim. Então, esse individualismo, essa aparência, por mais exótica que seja, mas é um bando. Mas sempre foi assim. Os hippies, mas eram pequenos grupos. Hoje isso é uma massa. Então esse é o individualismo. Nós vamos olhar, presta atenção, sabe? Não para criticar, nem para falar mal de ninguém, mas para nós continuarmos firmes
nossos preceitos. E como Deus disse em Malaquias, nós estávamos em obediência e falávamos uns para os outros. A Bíblia diz que os mais velhos têm que ensinar mais novo. De que jeito, se os velhos não sabem de nada? Os velhos não sabem de nada. Como é que nós vamos chegar lá? O segundo pilar, igreja, segundo, falo, rapaz, é a lealdade à família. É bem complicado, né? Porque isso não está acontecendo agora. Não é depois da Covid. Isso está acontecendo desde sempre, né? Há alguns anos eu falava isso para a Márcia, a pastora Márcia. Ela trabalhava numa escolinha e eu falava, meu Deus, né? É preocupante, porque os irmãos são separados já quando nascem. Um vai para uma escola, outro vai para outra. Ou os dois estão na mesma escola, mas um estuda de manhã, outro estuda de tarde, um estuda numa sala, outro estuda na outra. E quando chega o final de semana, olha, às vezes nem brincam juntos. Às vezes não, porque os pais têm tanta vontade, às vezes, de sair, dar tanta coisa para as crianças, que elas acabam não convivendo juntos. Eu tenho tanta saudade do bolinho de chuva, que a mãe fazia de tarde e a gente comia. Um dia na minha casa, outro dia na casa do outro amigo, outro dia na casa do outro amigo, mas sempre aquela turminha junto. Isso cria, sabe o quê? Cria laços. Por que os primos hoje não têm mais laço? Se um irmão tem mais posse do que o outro, esse vai para um lugar melhor do que o outro. E a convivência em família não existe mais. Então essa lealdade familiar, vocês podem me chamar de retrógrado, tudo o que quiser, não tem problema. Essa lealdade familiar começa na infância, não é mais na adolescência. Os irmãos não são criados juntos. Os pais, muitos são separados, então no final de semana um fica com o pai, no outro final de semana. E os laços familiares. Isso é em todas as classes. Na classe que se tem um pouco mais de condições, manda o filho estudar fora. Vai lá, porque no Brasil ninguém prospera, só lá fora. As pessoas não prosperam se sai daqui, né? Se ficar aqui não prospera. Engraçado que tanta gente vem para cá para ganhar dinheiro. É que o que vem de fora para ganhar dinheiro aqui tem muito mais vontade de trabalhar do que aqueles que já nascem aqui. Trabalhar de verdade mesmo. Aí manda o filho para fora. Com 14, 15, 16 anos. Não é errado, não. Vai fazer um curso de inglês, vai fazer uma pós-graduação, não é isso. Não, mas vai embora, vai ficar 2, 3, 4, 5 anos. Aí essas pessoas vão ver nova cultura, outras bases familiares, o desapego que já não tinha na infância com o irmão e com a família, acabou. Falta de laços, ignora todo tipo de sabedoria familiar, porque agora eu sou bom. Antigamente os irmãos se reuniam para o mais novo fazer faculdade, porque os outros iam trabalhar para pagar a faculdade para ele. E nem assim o irmão se formava e desprezava os outros. Não ajudava o outro. Agora não. Eu ralei. Aí, eu estou falando disso, isso no mundo, gente, é a coisa mais natural do mundo, mas eu estou falando de cristão, de filho de Deus. Que filho de Deus, de filhos que os pais conhecem a Deus, os avós conheciam
alguma importância para a experiência de vida. Experiência de vida do avô, experiência de vida do pai, experiência de vida da mãe, né? São pilares, igreja, que foram levantados por Deus. Ninguém é ignorante, ninguém é burro ao ponto de achar, não, tem que viver, você está querendo dizer que nós temos que viver? Não, porque o ser humano é inteligente, ele sabe como evoluir dentro dos padrões. Ele não quer resistir à malignidade tão fácil que está ao redor, que é mais fácil. É mais fácil ceder. É mais fácil. É mais fácil tomar o caldo de cana do que chupar a cana, né? Muito mais. Então tá bom. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar. Peraí, gente. Perdido aqui? O terceiro pilar já tem a ver. Os primeiros têm a ver com a pessoa. O primeiro tem a ver com a pessoa, o segundo tem a ver com a família, o terceiro agora tem a ver com a pátria, a terra que você nasceu, com as nações. Quem foi que dividiu a terra em nações? Foi Deus. Foram as tribos. Foi Deus. Ele que criou isso. A pátria, a pessoa ser patriota, a pessoa estudar, trabalhar, conquistar para fazer no seu país. Mas tem a corrupção, e tem mais não sei o quê, e tem um monte de desculpa, mas a decadência começa quando os padrões de Deus são deixados de lado. E pior ainda, quando são deixados de lado, passa-se por cima, mas continua se falando como se tivesse tudo certo. E aí fazem que as pessoas acreditem em um engano, em um erro, numa mentira. Ao ponto das pessoas falarem que esse negócio de igreja, esse negócio de pastor aí, tudo mentira, pastor está tudo rico, milionário. Esqueceram eu e o pastor, em algum canto por aí. Então, amado, esse patriotismo e o nacionalismo já tem a ver também com a questão governamental dos países. Hoje, pessoas no mundo inteiro passam, como que eu vou dizer, sutilmente a negar a sua própria bandeira. Eu não estou falando daquela abençoada lá que usou na bandeira do Brasil. Devia estar bêbada, drogada, sei lá o quê. Mas tem muitos atletas que já se negam a apresentar sua bandeira. Sabe aquele orgulho que o Ayrton Senna tinha lá? Brasil! É. Isso fortalece um povo. Isso fortalece uma nação. Não, nós não devemos ser um como os outros, não. Mas nós temos os nossos costumes, nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa maneira de honrar o nosso país, de sermos honestos com as coisas do nosso país. E tudo isso está se degradando. Tudo isso. O pilar do patriotismo em muitos lugares, jogadores, atletas, governantes, não tem mais o direito ao livre discurso e ao debate. Até falar do jeito que eu estou falando aqui. É lógico, a gente tem pouca audiência aqui, mas tem muitos pastores que estão cortados. Muitos pastores, pais. Entendeu? Sabe por quê? O livre discurso e o debate é um pilar também que vai acabar. Estou falando na questão do patriotismo e das nações. Mas ele vai acabar em todo. Porque o que vai valer daqui para frente é só o politicamente correto. Se tiver politicamente correto, aí você pode falar. Mas se não tiver politicamente correto, não fala.
politicamente correto a nível mundial, ele é antipatriótico e antinacionalista. Ele é o politicamente correto é algo que tem que agradar a todo mundo. Então ele não dá para um país aderir. Aí eles jogam como que quem quer ser de Deus, adorar a Deus, honrar a sua pátria, não é democrático. Não é democracia. Isso não é democracia. E o quarto pilar, igreja, que é o último. E a gente pode ir vendo como que essas coisas estão se deteriorando. É a religião. É a religião. Hoje não se pode pregar em igrejas ou em escolas. É proibido pregar. Já é proibido pregar em escola. Porque a escola é ecumênica. Antes a gente tinha aula de religião em escola. Aula de católica, né? O cristianismo era pregado na escola. Independente de evangélico, católico, era o cristianismo. Mas hoje não se pode mais. É proibido pregar cristianismo nas escolas. A não ser que seja uma escola cristã, né? Mas se pode fazer política partidária. Isso pode. Isso não é proibido ainda. Existe já uma lei que já foi bastante discutida para ser retirada de toda escrita, de todos os documentos, o AC e o DC. Essa lei não foi aprovada ainda, mas ela continua lá, né? Para votar de novo, votar de novo, votar de novo. Porque tirando isso, tira culturalmente o antes Cristo e depois de Cristo. Então, isso é uma influência na sociedade, nesses pilares. Mas, desculpa se eu não sei, às vezes, me expressar. Porque eu falei da outra vez, eu ouvi esse estudo de alguém. E fiz com as minhas palavras. Do Lamartine Pozero. Foi dele que eu ouvi. Quem me dera, assim, quem me dera não, né? Deus pode fazer o que Ele quiser com a gente. Mas eu admiro a inteligência, o conhecimento que Ele tem, né? Então, não conseguiram aprovar essa lei. Em janeiro de 2023, vai ter uma reunião do Fórum Econômico Mundial em Dubai, porque eles já estão construindo uma igreja chamada Crislã, que é uma igreja judaica, messiânica, cristã. Então, essa igreja já faz parte do governo mundial. Então, a religião como nós temos ela hoje, também é um pilar a ser derrubado. Porque nós cremos que Jesus é o único caminho. A partir disso, acabou. Qualquer caminho leva a Deus. Qualquer caminho leva ao Senhor. Essas coisas todas estão acontecendo há muito tempo, e o que tem acelerado essas coisas foram os últimos acontecimentos. A questão da Covid criou um caos mundial. Então as pessoas querem uma solução para isso. Os pais de família, quem trabalha, quem ficou desempregado, quem perdeu seus negócios. Por outro lado, as pessoas que de alguma maneira começaram a ganhar dinheiro estão ganhando muito mais. Uma forma muito desequilibrada, que torna o caos. Porque quando está todo mundo lá embaixo, todo mundo vai se levantar junto. E quando todo mundo está lá em cima, todo mundo vai caminhar junto. Agora, quando a grande parte está lá embaixo e a outra está lá em cima, é um caos. E isso foi adiantado pela Covid, né? E também o caos econômico, a questão das igrejas fechadas. Todo mundo achou que todo mundo ia se converter em massa e voltar para as igrejas. E as pessoas começaram a assistir live. E quem será que ainda está assistindo live hoje? Será que as pessoas continuam assistindo live nas suas casas? Ou hoje nem igreja e nem live? Será que as pessoas estão firmadas nessas palavras que às vezes a gente fala, eu vou de novo na igreja. Fulano vai pregar de novo, aquelas mesmas
isso não, igreja, porque eu vou pregar isso sempre. Eu só queria falar isso para vocês. A gente tem que pregar sempre de Jesus. É Hebreus 1, não deixei de acreditar. Eu não quero pregar política. Eu não quero pregar final do mundo, não. Não é nada disso, não. É para nós estarmos atentos aos sinais e ensinarmos essas coisas para os nossos filhos. É só isso. As igrejas fechadas, o afastamento de Deus, a memória, né, esquece dos preceitos de Deus muito fácil, porque ela é bombardeada diariamente com as coisas do mundo. Nós hoje estamos controlados. Se você tem um celular, e se você tem um 5G, não precisa nem ter 5G, mas se você tiver, você pode se esconder aonde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Se você não abandonar o seu celular, meu filho, você é detectado em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso é uma das coisas, né? Uma das coisas. Eu já tinha ouvido falar sobre como chama? O metaverso dentro das igrejas, né? A pessoa entra lá, cria um avatar com a pessoa dela e vai na igreja, qualquer igreja que você quiser, através da internet, e assiste o culto lá. E tem igreja que até batismo já realizou com avatar. Isso eu já tinha escutado há algum tempo, e esses dias eu escutei na TV, porque eu assisto a Record, eu assisto a novela da Record, eu assisto o jornal, eu e o pastor assistimos a Record, e nós não estamos fazendo não, porque a gente dorme. 9, 10 horas nós dormimos. Mas na fazenda você já pode ter o teu avatar e participar da fazenda, né? Então essas coisas estão indo tudo muito depressa. E também inteligência artificial, né? Que vai usar muitos meios de nos enganar. Muitas coisas nós vamos pensar ser real e não são. E aí eu quero que vocês abram mais 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Vocês entenderam quais são os pilares, né, igreja? A tua individualidade, as tuas características pessoais, a família, que é o núcleo que se estende para a igreja, né? Muita gente, já aconteceu, muita gente vai para a igreja e fala, não aguento mais minha família, agora eu só vou acompanhar a igreja. Está tudo errado. A família é um núcleo que se estende para a igreja, que forma uma família na igreja. É diferente. Não é você largar a tua família, não. E a segunda é a família, depois a nação, a pátria. Por fim, eu fiz uma bobagem aqui, me atrapalha. A igreja, né, igreja? Hoje, se você for falar que você é cristão mesmo em alguns lugares e para algumas pessoas, você corre o risco de ser cancelado de muitas coisas. E em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, olha só o que diz. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro,
para darem crédito à mentira. Isso quer dizer que aqueles que não estão crendo na verdade, hoje, cada um de nós que não estamos crendo na verdade da palavra, na verdade das pregações, na verdade, o que eu estou falando aqui, amados, vocês podem estudar. Não estou falando, não é para ninguém engolir o que eu estou falando. Estuda. Tem muitos meios, sabe? Às vezes fica olhando vídeo, bobeira, piada, estuda. Vai atrás. Não estou falando, isso aqui não, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Você vê esse pintinho assim, ó. E aqui fala que os que não creram na verdade, crerão na mentira, serão enganados e mortos. Nós não estamos querendo crer na verdade aqui sentadinho na igreja, confortavelmente, embora não tenha ar-condicionado, mas confortavelmente. Não estamos no frio, não estamos na rua, não estamos escondidos dentro do porão, nem estamos se escondendo da autoridade para a gente ouvir a palavra. Nós estamos confortavelmente e em segurança ouvindo a palavra e nós não queremos acreditar. Vai chegar uma hora que a gente vai acreditar na mentira e vamos ser mortos por ela. Porque Deus fala lá em Malaquias que Ele vai proteger o seu povo. Mas como que Ele vai proteger alguém que não acredita nele? Que Deus está falando, vai para lá, foge daqui. E o povo fala, para lá nada, lá vão acabar comigo. Mas Deus está falando que se nós formos para o lugar que Ele nos mandamos, Ele nos protege. Mas o povo que acreditar na mentira, não tem como, amado. Não tem como. E o último versículo, que eu não li, a fim de que sejam julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Eles, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por isso, amados, é hora de resistir. E que armas nós temos para resistir? Que for maravilhosa. 1000 graus no sol. É esse o motivo que a gente tem para resistir. Entendeu? Nós devemos desejar. A pessoa fala assim, sempre Jesus vai voltar, mas agora não. Eu quero conhecer tanta coisa, eu quero conhecer tantos lugares, eu quero viajar, eu quero comer tanta coisa boa. Amados, a palavra de Deus diz que o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração humano, é isso que Deus tem preparado para nós. É isso que Deus tem preparado para nós. Olha, eu não sei, isso é uma questão pessoal de cada um, acreditar ou não acreditar, mas existem muitos livros, existem muitas pesquisas de experiência quase morte. E não só de cristão, de pessoas que não são cristãs, que por 5 segundos, 10 segundos, morreram. E falam que não queriam voltar. Não queriam voltar. Por isso, a pastora Carvalho, ela foi pastora aqui, ela foi ungida aqui, ela falava, gente, sabe por que Deus não revela para a gente o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, que o nosso coração humano não imaginou? Porque seria suicídio em massa. Ninguém ia querer ficar aqui. Deus tem um propósito para nós estarmos aqui. Deus tem um propósito. Então, amados, nós devemos desejar ardentemente em nosso coração ir para a igreja. Ai, pastora, mas a igreja vai antes da tribulação, vai no meio da tribulação ou no fim? Não sei. Eu não sei. Muitos estudiosos não sabem. A Bíblia, às vezes, fala que sim, mas quando se estuda mais, fala que não. Então não importa, eu sei que eu quero ir. Não importa a hora que ela vai, a hora que ela for, eu quero ir. Nós devemos desejar vestes brancas. Só na hora de subir à igreja, não, amado, hoje, Deus quer fazer uma aliança conosco. Hoje, essa palavra aqui, Ele está falando, quem é que vai comigo? Quem é que quer ficar comigo? Quem quer ouvir dos meus presentes de verdade?
vez eu estava passando mal. Eu me converti não, o Senhor me converteu, porque eu era tão ruim que eu não me converti nunca. Mas Deus me converteu. Eu não era ruim de má. Eu sempre gostei de fazer coisas boas para os outros. Mas era eu, a Marlene. Já sofri tanto. Tem hora que a emoção tão forte. Falou, morre, mestre. Que coisa, vai. Traga logo os pontos. E quando logo o meu primo Carlos, que está com o Senhor agora. E um dia eu estava passando mal, porque quando a gente entra no Espírito Santo na gente, a gente aceita Jesus e a gente fica lutando contra a nossa carne, parece que a gente vai morrer. E uma vez eu liguei para ele e falei, Carlos, eu não aguento mais, eu vou morrer. Ele falou, mas que bom! Carlos, olha que você está falando para mim, ele tem que morrer, filho, se você não morrer. Não tem solução. Então a igreja de Jesus morre. Deus tem o melhor para nós, Ele tem o maná. Ele tem um mundo enganoso, mentiroso, falso. Morre. Quanto que a gente tem visto na nossa cara esses meninos, esses MC, pobre, que não tinha nada e que deseja dar uma casa para a mãe, que deseja ter uma vida melhor e é envolvido no encantamento da maldição do inferno e acabam morrendo. Quantos encantados pelo câncer? Porque vem o dinheiro, vem um bando de amigos, vem as bebidas, vem as drogas e muitas vezes Deus fala, vem cá, vamos logo para você não perder aquilo que você já tem. Quantos são levados pelo Senhor? Aí você fica sabendo, nossa, ele foi numa igreja uma semana antes, chorou na hora do louvor, aceitou Jesus. E Deus falou, vamos embora. Isso não é brincadeira, igreja. Isso não é brincadeira. E aí, amados, o Senhor quer fazer uma aliança com a gente. Nós desejamos ardentemente estar com Deus, ir com a igreja, ter vestes brancas no nosso coração, na nossa alma. Não, na nossa alma vai ser vergonha. Nossa alma, o desejo do nosso coração é uma porcaria. É o Espírito. Nós somos criados por Deus. Espírito, alma e corpo. Deus criou o homem desse jeito. Espírito, alma e corpo. Daí veio o pecado e fez o quê? Corpo, alma e espírito. O pecado inverteu. O pecado fez com a gente igual o mundo está fazendo hoje com a terra. Inverteu o negócio. Vamos abrir lá. Eu vou ler mais uma palavra lá em Apocalipse. Está acabando, viu, igreja? Alguém está se sentindo incomodado com o que está ouvindo? Se você estiver incomodado, glória a Deus. Amém. Porque eu me sinto, viu, igreja? Pensa não. Me sinto sim. A coisa mais difícil que tem é quando Deus quer que a gente mate a nossa carne, a gente escuta a voz dele e tem que falar do Senhor. Né? Apocalipse 3, versículo 10 ao 13. Olha o que Deus quer fazer conosco hoje. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos?
Ouça o que o Espírito diz à igreja. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele está falando assim, ó. Somente os que confessarem. Eu sei que todos aqui já confessaram Jesus como Senhor e como Salvador. Confessa de novo hoje. Confessa aí no teu coração. Confessa aí no teu espírito. Senhor Jesus, o Senhor é meu Senhor e Salvador. Quebra toda a obra maligna que ainda existir na minha vida. Quebra, Senhor. A minha carne, ela está disposta muitas vezes a se amarrar com coisas malignas. Mas quebra, porque o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Somente os que confessarem Jesus como Senhor e Salvador vão crer e desejarão essas verdades. E vai haver tempo que ninguém vai querer ouvir essas verdades. Ninguém. E que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, amados, quando eu preparo a palavra, geralmente em cima da hora, eu acabo 5 horas, tomo banho 5 e 5 para estar aqui na igreja. Geralmente é assim. Mas hoje, eu vim embora cedo da casa da minha mãe, eu já tinha a palavra no meu coração. E aí eu não gosto de assistir televisão. Pode me chamar de religiosa. Eu não assisto televisão no domingo antes do culto. Sabe? Porque, sei lá, não faz bem. Eu não gosto de assistir televisão, eu não gosto de ficar mexendo no celular. E eu acabei que essa palavra tá muito frio, tá muito frio, né? Aí eu comecei a ler a Bíblia. E aqui, quando nós devemos desejar ardentemente em nosso coração, o Senhor falou, é uma nova aliança, a gente precisa desejar isso, parar com essa brincadeira, não querer que Jesus volta, não querer que as coisas aconteçam. Nós precisamos desejar, porque aí nós vamos falar mais, nós vamos pregar mais, nós vamos dar mais testemunha. A gente vai querer que isso se apresse, porque haverá um tempo que o homem vai pedir a morte e ela não vai vir. Já pensou? Então, amados, aí eu comecei a ler uma Bíblia que eu achei aqui na igreja, e eu amo ela, é a Bíblia viva. É uma Bíblia, ela é velhinha, que eu não sei nem de quem era. Está escrito Leandro na Bíblia, eu nem lembro de ninguém com o nome de Leandro na igreja. E como eu estou lendo Hebreus, e esse texto aqui de Hebreus, sabe lá, talvez não esteja na mesma tradução que da minha, mas se você quiser ouvir o que está aqui também, ouça, fiquem à vontade. Está em Hebreus 10. E o título lá nessa Bíblia chama Um Novo Caminho. Amados, eu profetizo sobre cada um de vocês, sobre a minha vida, sobre as crianças, sobre aqueles que não vieram no culto hoje, sobre a vida da Michelle, do Alex, da Brenda, sobre os meus familiares. Vai profetizando sobre a vida das pessoas que vocês conhecem, sobre uma prima minha que eu soube, filha de uma prima minha, que vai estar com vários tumores no pulmão. São tumores benignos, mas que estão fazendo muito mal a ela. Ela tem só 40 e poucos anos. E que esse novo caminho, que floresça na igreja de Cristo nesses dias. E essa palavra de Hebreus 10 fala assim, e o Espírito Santo testifica que isto é assim, porque ele disse, este é o acordo que eu farei com o povo de Israel. Embora eles tenham rompido o primeiro acordo, escreverei as minhas leis nas mentes. Fala, Senhor, escreve as tuas leis na minha mente, Senhor. Fala, põe a mão na tua cabeça e fala, Senhor, escreve as tuas leis na minha mente, Senhor. Escreverei as minhas leis nas mentes deles, para que sempre conheçam a minha vontade. E porei as minhas leis em seus corações. Deus, limpa o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração, Pai, das tuas leis, da tua vontade, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia pela vida das pessoas, pela vida dos nossos próximos, Pai. Colocarei minhas leis em seus corações, a fim de que eles queiram. Eu quero, a fim de que eles queiram obedecer. E depois ele acrescenta, nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem dos seus atos ilícitos.
Se você entrou aqui com alguma dúvida, o Senhor está falando, olha, eu quero pôr no teu coração, eu quero pôr na tua mente as minhas leis. E se assim vocês procederem, nunca mais eu me lembrarei dos vossos pecados. Sejam pensamentos, sejam sentimentos, sejam desejos, seja o que for. O Senhor está falando, olha, estou firmando essa criança com vocês aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao 17. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É esse caminho a seguir. O resto é ensino. O resto é explicação. O resto, presta atenção. Fica atento. Não caia em qualquer cilada. Mas o caminho, amados, é esse. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos muito para agradecer, né, igreja? Temos para agradecer por estarmos aqui. Temos para agradecer porque a cada dia nós conhecemos algo a mais sobre o cuidado de Deus na nossa vida. Nós devemos estar preparados, porque a cada dia que a gente conhece mais o amor de Deus, a gente consegue distinguir quanto maior é a maldade no mundo. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente, a mentira fica encoberta. Quanto mais verdade a gente conhece, mais mentira a gente vê. Mas é Deus. E o nosso papel é que essa mentira vai sendo invadida pela bênção de Deus, vai sendo invadida pelo poder do Espírito Santo, vai sendo invadida vida a vida, família a família, nação por nação, povo por povo. Isso, não importa que você não conhece, você não precisa estar lá no Irã para orar pelo Irã, para abençoar o Irã, não precisa não. Você faz isso da tua pia, do teu tanque, quando você está lavando o banheiro, você faz isso quando você está na feira, você faz isso em todo lugar. E que nós possamos ter um coração abençoador, uma boca abençoadora. Que nós possamos ter sentimentos que nos levem para mais perto de Jesus. Para mais perto de Jesus. E que essa semente da eternidade que está em nós, que ela realmente sinta muita saudade daquilo que ela ainda não conhece, que é a vida eterna com Deus. Senhor, eu abençoo cada um, Pai, através da Tua palavra, do Teu ensinamento, Senhor. Pai, que o Espírito Santo, Senhor, fale, Pai. Pai, leve para cada um para os seus lares, Pai, com alegria, com o brilho da unção que está sendo derramada sobre cada um deles, sobre as crianças, sobre as tias, Pai. Pai, eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu sangue que foi derramado sobre cada um deles venha vivificar, Senhor, a Tua presença no nosso meio, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém. Dia 24 tem almoço. Uma semana abençoada.